Começando mais um episódio de Cuidar Não É Educar. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, onde a gente troca ideias, provoca insights e quer promover aqui uma relação menos tensa, apesar da tensão permanente entre adultos e crianças, pessoas de menos idade, pessoas de mais idade. Tá aqui comigo o autor do livro, o criador do nome, o grande cutucador de vespeiros, Júlio Valls. Boa tarde. Eu fico longe das vespas. Gostei. Às vespas a gente tem que, às vezes, usar um fogaréu, uma fumacinha para espantar elas, né? Tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, né? Nós não vamos falar de vespas, mas a gente vai falar de pessoas que nascem muitas vezes em vespeiros, né? Ou passam por um vespeiro durante a infância e que adultos essas pessoas se tornam, né, Júlio? Sabe que esse fim de semana que passou, eu assisti o documentário da Elsa e do Mané, que está na Globoplay, que eu recomendo muito. É um documentário muito bem feito, muito generoso com a Elsa e com o Mané, muito realista, né? Tem depoimentos do Caetano, do Chico, o Rui Castro, que é um biógrafo, e muitas outras pessoas também, mas eles conseguem fazer um documentário mostrando a individualidade de cada um deles, a trajetória de vida de cada um, a trajetória profissional de cada um, os problemas, os graves problemas. E aí, quando terminou o episódio, eu fiquei pensando o seguinte, né? Nós estamos aqui falando sobre cuidar de criança, como que é possível, se é importante, para que serve o pai e a mãe, essas coisas todas, né? E tem pessoas na vida que, ao longo da história, tiveram infâncias, vamos dizer assim, desastrosas. Dificuldades extraordinárias, ou crianças difíceis, ou crianças que viveram em ambientes difíceis e que tiveram alguma habilidade ao longo da vida que elas conseguiram usar, né? A Elsa, eu nem quero falar, tomara que as pessoas assistam o documentário, coisas horríveis, e o Mané também, né? Eu me lembrei também do filme da Edith Piaf, Um Hino ao Amor. A Edith Piaf, aquela cantora francesa que tem uma história de vida horrorosa. E que ela não se arrepende de nada. Ela não se arrepende de nada. Como diz na música. É, claro. E, inclusive, é bonita a cena do momento do filme em que ela estava, agora não tenho certeza, se era 4 ou 5 anos, num estado de depressão profunda pela morte do grande amor da vida dela, que, inclusive, ela tinha pedido para ele ir ver ela. Não sei se ela estava em Nova York e ele em Paris ou vice-versa, mas ele pegou o voo e o avião caiu e ele morreu. E é muito interessante, até a propósito do que a gente vai falar, no filme, na biografia dela, ela nunca disse que ele morreu por causa dela, de que ela fez o pedido. Ela nunca disse isso. Ela teve uma depressão profunda pelo amor que ela tinha por ele, não em virtude de ser a causadora da morte dele. Que interessante isso. Isso é uma coisa vital na vida humana. Aí ela entrou numa depressão profunda, ficou assim 4, 5 anos, teve uma decadência física muito grande, que está bem retratado no filme. E aí tem um momento em que ela está sem dinheiro e toda aquela confusão toda. O empresário dela vai visitar ela com outras pessoas e ela aparece na sala assim, bem quase moribunda. E aí o cara diz para ela, nós temos que pensar no show no Olympiacos. E ela diz, não vai ter show no Olympiacos. E fica aquela coisa trágica na sala, porque ela estava completamente debilitada e sem dinheiro. E aí a empregada diz, olha, tem 2 pessoas aqui querendo apresentar uma música para ti, e ela topa escutar a música. E aí a mulher abre a cortina, ela não gosta, grita, e aí os caras entram, reverenciam ela e começam a tocar aquela música Eu Não Me Arrependo de Nada, Je ne regrette rien. Isso aí.
E aí, quando os caras estão tocando e cantando, ela escuta aquilo e vai se levantando da cadeira. Espetacular a cena. Ela vai se levantando da cadeira e diz assim, isso é a minha vida. Vou cantar no Olympiacos. E aí depois a cena do filme seguinte, ela já no palco, já mais ou menos restabelecida. E durante, no filme, né, durante a passagem desta cena dela, escutando a música até a apresentação, eles colocam no meio um corte de ela na praia tricotando e uma repórter entrevistando ela, e a repórter pergunta no fim, para quem que a senhora está fazendo esse pullover aqui? Aí ela diz assim, para quem quiser. Para quem quiser. E aí passa ela por palco. Então, eu recomendo muito esse filme, o filme se chama Um Hino ao Amor, que também é uma biografia fantástica de uma pessoa que tinha um talento em comum e uma vida desastrosa. Desastrosa no sentido de muitos problemas. Assim como a Elsa, assim como o Mané. O que explica, Júlio, essa... porque não é o caminho que se espera, né? Não, o caminho que se espera é que seja um desastre. Desapareça, ou que se anule, ou que aceite a situação meio que se resignando e viva uma vida morosa, na melhor das hipóteses, mas nós temos aí pontos fora da curva, né? Ou agressivas, ou pessoas que se tornam violentas e reproduzem a violência que viveram, enfim, né? Não quer dizer que eles tiveram uma vida boa. Não quer dizer que tiveram uma vida boa. Eles conseguiram ter alguma coisa que mantiveram eles vivos. E que muitas pessoas com infâncias formidáveis não conseguem, muitas vezes. Isso aí. E o contrário também existe. Pessoas que têm uma casa estável, pai e mãe saudáveis, ou entre aspas, né, e tal, não evoluem. Ou pessoas que poderiam ter condições tiveram escolas muito boas e assim se tornam normaizinhos, né? Normopatas, que é a maioria de nós. Tem a história do Thomas Edison, que eu escutei ontem, até que eu não sabia, que ele também era um menino com muito... O cara que inventou a lâmpada, né? A lâmpada e mais 1 milhão de coisas. Mais 1 milhão de coisas. Então, o Thomas, ele foi expulso da escola, mas ele não sabia. A escola chamou a mãe foi lá e disseram para ela, né? Olha, o seu filho não pode mais estudar aqui porque não presta atenção, esculhambado, quebra tudo, papapá. E a mãe voltou para casa e disse para ele que a escola achava que a escola não tinha condições de cuidar dele, tamanha a genialidade dele, e que preferia que ele não fosse. E ele acreditou, e a mãe foi professora dele. E aí, quando ela morreu, depois ele encontrou o bilhetinho de que, na real, ele foi expulso da escola. Ele foi expulso da escola. Mas tu vê que interessante, porque o do Edison, ele tem uma frase que eu gosto muito, uma frase sobre a falha, sobre o fracasso. Uhum. Que ele disse que ele precisou de 10 mil tentativas para inventar a lâmpada, mas que não foram 10 mil fracassos, ele descobriu 10 mil formas de não fazer alguma coisa. Talvez essa frase seja uma alusão a uma hipótese que eu quero lançar. Porque a gente tem várias teorias sobre a relação do indivíduo com o ambiente, como que o ambiente influencia, como é que não influencia. Tem várias teorias sobre isso. Me lembro uma que era aquela brincadeira do João Bobo, que na década de 60... Década de 50, 60, até um pouco da década de 70, se fazia muitos experimentos com crianças, na psicologia especialmente, também na medicina, mas na psicologia, que depois se viram que elas não eram, do ponto de vista ético, que não podiam ser feitas. Tipo assim, botar umas crianças, assistir alguém batendo num jompô bobo, dando martelada, e as crianças vão lá, repetem, tá vendo, a criança repete o comportamento. Tem uma série de hipóteses e de pesquisas as pesquisas em si são muito... Acabou se tirando um bom proveito, mas a forma hoje em dia não dá mais. Ela não é ética porque tu induz, né? Tu provoca uma reação artificial, então não é real isso. Então tem muitas teorias sobre isso e tal, não sei o quê, mas eu, escutando a Elsa cantando, aquele olhar dela brilhando, olhar o Mané
profundamente interessado na bola, o Thomas Edison mantendo-se profundamente interessado e curioso em descobrir coisas, a Edith Piaf apaixonada pela voz dela, e, enfim, outros exemplos, o Einstein. Nós estamos falando de gente grande assim, mas a gente poderia falar de pessoas normais, né? Porque esses aí fizeram alguma coisa extraordinária. Eu acho que o que manteve eles fora da total loucura ou da insanidade, ou da necessidade de retribuir a vida agressivamente como eles viveram, eu acho que é o seguinte: isso aqui é uma especulação minha, uma hipótese de trabalho que pode estar completamente errada, mas eu acho que para mim faz sentido e mostra como é difícil o nosso trabalho e o nosso papel de cuidador. Eu acho que o que manteve eles vivos é que eles ficaram amigos da habilidade deles. Eu vou botar a palavra amigos, mas eu posso dizer de outra maneira. Eu posso dizer que eles tinham uma autoestima natural. A autoestima quer dizer o seguinte: eu perceber que sou capaz de fazer algo por mim. Porque se eu não percebo, eu só faço, eu talvez vá atacar o que eu faço. Eu vou destruir, eu não vou dar bola, eu não vou me interessar. Então, há uma habilidade mental que pode ser que a pessoa nasça assim. E talvez o ambiente pode querer destruir ou não conseguiu, no caso deles, não conseguiu. Eles são pessoas que conseguiram amar a sua habilidade natural. E isso eu vou chamar de autoestima, que é, apesar de todas as injúrias que eles receberam na vida, eles conseguiram perceber que eram capazes de fazer algo por eles. Isso pode ser uma coisa muito sofisticada ou muito difícil de a gente compreender, mas eu acho que não é difícil de compreender, apesar de ser difícil, né? E como que isso a gente pode traduzir de uma maneira até de uma outra maneira? Eu fico pensando, por exemplo, em ambientes hostis, aonde, por exemplo, a criança diz para a mãe: olha, mãe, o pai está abusando de mim, ou o avô, e a mãe diz: não, tu é louca, isso não está acontecendo. Então, ambientes que fazem a criança achar que ela é louca. Duvidar de si mesma, né? Duvidar de si mesmo no sentido das percepções dela, não da habilidade, das percepções que elas têm das coisas, pode dificultar a relação desta criança com as suas habilidades, por exemplo, de perceber as coisas. No filme da Elsa e do Mané e nos outros, elas eram pessoas que tinham uma habilidade de perceber as coisas e não fugiam da percepção. Quer dizer, eu vivo num ambiente muito ruim, meu pai não presta, minha mãe não sei o quê, e essas crianças, por alguma razão, toleraram a verdade do desastre que viviam, né? De todos os tipos, também raciais, econômicos, de vínculo, de agressividade. Então, eu acho que uma coisa muito enigmática na vida é se a gente pode não criar problemas para as crianças em relação às suas percepções que elas têm de si. Né? Deixa disso, isso não é nada. A gente pode prejudicar, mas pode ser que a criança tenha uma habilidade. Meu pai é louco, claro que é real o que eu estou dizendo. Então, se a criança tem como se proteger desses adultos que não valorizam as percepções, nós teremos umas crianças ou adultos que serão capazes de aprimorar um dom natural que elas têm. Estou viajando muito? Não tá fazendo todo sentido para mim. E eu estou conectando com muitas outras coisas que a gente já falou aqui, especialmente quando tu fala sobre conversa, sobre comunicação, sobre um espaço de troca entre um adulto e uma criança mesmo. Ao invés de tu fechar a porta, né? Ao invés de tu
tu ignorar aquela demanda. Estar aberto para aquilo, né? Para que aquilo se torne reconhecer a realidade daquela demanda que a criança tem naquele momento. Então, a autoestima pode ser que seja favorecida com um ambiente que não menospreze a percepção da criança. Isso não é nada, isso é coisa de criança. Pode ser que a criança seja tão capaz que diz, meu pai é louco, eu vou dar o meu jeito aqui. Sabe que eu fiquei sabendo uma história, uma amiga chegou e falou pra mim, cara, esse final de semana o meu filho, o menino tem 4 anos, perguntou o que era virgem. Mãe, o que é virgem? E disse que ela entrou em pânico, né? Claro. Entrou em pânico. Mas ela teve a atitude correta. Ela perguntou, mas meu filho, o que tu acha que é virgem? Onde tu ouviu isso? Ele assim, o azeite, mãe. O azeite é extra virgem. Tu vê, né? O azeite, não, que significa que ele foi feito com uma azeitona, e a azeitona fez o azeite, e aí ele é um azeite virgem, ele é melhor. Pronto, tá resolvido, tá respondido. E muitas vezes a gente escapa dessas coisas, né? Pelo medo que se sente, ou por achar que é uma bobagem, ou que é uma pergunta inadequada, né? E escapa fora. E muitas vezes essa dúvida, e essa pergunta, e esse questionamento dele não é assim, né? Não é... se tu te dispõe, é muito mais simples a resolução, né? Interessante isso, porque esses dias eu estava fazendo uma palestra num evento aqui em Porto Alegre, e aí eles me pediram para falar sobre cuidar de crianças, né? Daí eu comecei falando de que se a gente fosse pensar na vida real das famílias e das casas e da sociedade, a gente tem que pensar o seguinte: 10% das pessoas a gente pode considerar alcoólatras no Rio Grande do Sul. Tu bota aí 30% das famílias tem algum tipo de comportamento sexual agressivo com as crianças. Pode estar misturado ou acumulado esse percentual. Pode ser mais ou pode ser... conjugado, né? E aí tu bota mais um outro grupo de pessoas que vamos chamar assim de transtornos mentais importantes, que dá, sei lá, somado deve dar uns 6, 7%. Então, vamos dizer assim que aí depois a pobreza como também um fator importante, ou falta de dinheiro também como um fator importante, que pode estar conjugado com os que eu já disse antes, mais a questão cognitiva de escolaridade. Então, nós vamos assim, no mínimo 50% das casas têm grande chance de terem problemas muito grandes e que criam muitas dificuldades para a infância lúdica, e que talvez tenham dificuldade de responder essa pergunta, o que é virgem, de uma maneira como essa moça fez, né? De retornar a pergunta para ela poder entender o que ele está querendo saber. Já vai responder os outros grupos grosseiramente, parará. Então, tu imagina, e com um contingente de agressividade nesse nível que eu estou falando, né, da quantidade do percentual de famílias que tem muita dificuldade, ou mais até, mesmo assim, boa parte das crianças sobrevivem a essas situações adversas e criam alguma coisa, né? E isso sempre me deixou intrigado, Arthur. E isso que nós estamos falando aqui, eu não queria que fosse uma resposta definitiva, porque deve ter outras explicações que não são essa que eu estou dando, mas para mim, do ponto de vista do que eu acho assim hoje, né, como vital na relação de adultos e crianças, é a gente perceber que as crianças têm altas habilidades de aprender a lidar com o ambiente, mesmo quando ele é adverso. Segundo, a nosso papel também é ajudar elas a não atacar a percepção que elas têm das coisas, porque a percepção que elas têm das coisas é a maneira como elas conseguem lidar com as coisas. E se a gente minimiza, acha que está louca e desvaloriza demais, até com atitudes agressivas, uma criança na sua percepção,
Pode ser que a gente esteja contribuindo para que a autoestima dela, que ela é capaz de perceber, que é capaz de fazer alguma coisa por ela, fique enviesado, não tem uma relação clara. Então, quando a gente fala em autoestima, a gente tem que entender que autoestima não é gostar de si. Autoestima é perceber que eu sou capaz de fazer algo por mim. Né? Eu me lembro bem, uma vez um professor de tênis me perguntou: Júlio, tu tem uma direita ruim, uma direita boa e uma esquerda ruim, qual que nós temos que treinar? E o bobalhão aqui diz: vamos treinar a esquerda. E ele disse: não, nós temos que treinar a direita, porque a direita é que é o teu ponto forte, que pode favorecer com que o teu adversário não jogue na tua esquerda e que tu tenha um ponto de ancoragem para que tu possa atacar na vida, né? E essa autoestima é a gente ficar colado com o nosso ponto forte. E aquilo que não é tão forte, a gente não precisa treinar muito, porque não vai melhorar muito. No máximo, tu vai te levar até a mediocridade. Ficar com a direita igual à esquerda, aí tu não tem um ponto forte, né? Então, a autoestima, eu acho que até vou dizer assim, é uma maneira que a gente tem de suportar que a gente tem um ponto forte e vários pontos fracos e saber viver com essas duas... com esses dois aspectos da nossa vida e não querer tornar todos eles grandiosos, né? Nos agarrar num, tornar ele capaz, ajudar ele a nos levar a vida à frente. Então a Elsa, ela tinha um amor pela voz dela, ela explorava os sons. É muito impressionante o documentário. E o Mané adorava jogar bola. Jogava muito bem. Não, o cara era muito bom. E tinha o joelho torto. Sim, era cambotinha. Cambotinha, isso. Então, mas ele gostava de jogar bola e ele se dedicava àquilo. E conta que na época que ele trabalhava numa empresa, ele era para ser demitido toda semana porque ele dormia, não ia trabalhar, era relapso. Mas aí quando chegava no domingo, tinha o futebol da empresa e eles ganhavam por causa do Mané. Segura aí o Mané. Vão manter mais ele uma semana. E ele não perdeu o emprego por causa de uma habilidade dele muito grande que não interferia no resto, entendeu? Que interessante isso, né? Que legal. E a vida é assim, né, Arthur? Acho que se a gente pudesse entender que a relação de adulto com criança é mais complicado do que eu ensino alguma coisa para ela, mas que ela também tem habilidades independentes de mim e que eu não vou dar a ela habilidades, elas têm e eu posso ajudar a aprimorar, não atacando essas habilidades por inveja minha ou por não sei o quê e coisas assim, né? Bom, mas então, assistindo o Mané... Boas dicas hoje de filmes, hein? A Elisa, eu fiquei com vontade de conversar em voz alta sobre esse assunto que não tem uma resposta definitiva, porque é melhor a gente, nesses assuntos que são meio nebulosos, a gente manter o respeito pela vida. Então, pode ser que tenha outros aspectos que a gente pode abordar, mas eu acho que um deles é esse, a autoestima, que é, no caso a Elsa e o Mané, eles conseguiram gostar de um aspecto da vida deles e se agarraram a isso para não sucumbir à desgraça total, né? Cuidar Não é Educar tem a parceria do SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres. Aliás, está no ar o nosso episódio lá no SEAT. E tá boa a conversa, né? Eu sabe que eu escutei, gostei muito. Tá boa a conversa, né? Muito bom. O Rodrigo, como é o nome da outra? A Lisa? A Lisa. A Lisa é responsável pela educação infantil, né? A Lisa e o Rodrigo foram pessoas generosas na transmissão de experiências de vida que eles têm dentro da escola. Foi muito legal. Um episódio muito bacana. Vale a pena você voltar aí alguns episódios, se não ouviu ainda, e dar uma escutada nesse episódio que nós fizemos lá no SEAT em Lajeado. A gente volta a qualquer momento. Fique ligado e compartilhe. Até mais. Um abraço.